E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo legal? Então, você já viu uma aula aí dos compostos iônicos, aí você viu as propriedades dos compostos iônicos? E na sequência agora, nós chegamos nos compostos covalentes. Vamos começar aqui com as ligações covalentes, que são muito simples, na verdade. Ó. Chan, o que é uma ligação covalente? Por que eles falam em compartilhamento de elétrons? E na iônica, por exemplo, você tem uma doação, né? O elétron é cedido de um elemento para o outro. E por que na covalente não tem essa doação? O que acontece aí? Na verdade, aqui é o seguinte, meus queridos. Como você tem um ametal, sempre falo, a tendência do ametal é ganhar elétron. Eles gostam de puxar elétron. E o outro ametal aqui também. Então, quer dizer, os dois querem ganhar. Ninguém quer perder, ninguém é metal. Então, quer dizer, se ninguém quer perder elétron, ó, quer ganhar e quer ganhar, nós vamos fazer o quê? Vamos compartilhar. É isso que acontece. Nós vamos fazer um compartilhamento de elétrons. Por isso que a palavra-chave é essa, para esse tipo de ligação. Olha só, o prof pegou aqui e separou algumas moléculas para mostrar a estrutura para você. Note que nenhuma delas tem metal. São todos ametais e também o hidrogênio junto. Ó. Então, o hidrogênio no caso da água, né? E o hidrogênio aqui no caso do ácido fluorídrico em água, que é o HF, o fluoreto de hidrogênio. Você tem aqui também ametal com hidrogênio. Tá? Aqui tenho dois ametais. Aqui eu tenho hidrogênio com ametal. E aqui eu tenho dois ametais também, beleza? Eu vou desenhar a estrutura e vou mostrar como que ocorre essa ligação química para vocês. Tá, e olha só, já comecei a fazer as estruturas aqui desses compostos. Já por que no CO2 aqui você desenhou o carbono no meio? Regra geral, o elemento que mais faz ligações químicas, ele vai para o meio. Ou também você pode lembrar de uma outra dica. Geralmente o elemento em menor quantidade é o elemento central. Então, como eu tenho só um carbono e dois oxigênios, o carbono é o elemento central. Já e esses pinguinhos que você desenhou aí? Não esqueça, esses pinguinhos aí são os elétrons. E como é que eu sei que é isso aí? Eu olho pela camada de valência, ou seja, pego a tabela e vejo. Carbono está na antiga família 4A. Então, quer dizer, tem 4 elétrons na camada de valência, que hoje é o grupo 14, tá? E o oxigênio está na antiga família 6A. Então, quer dizer, tem 6 elétrons na camada de valência. O que interessa na ligação química é a camada de valência. E o que vai ocorrer? Ó? O carbono faz uma ligação compartilhando o par de elétrons com o oxigênio. Quer dizer, esse elétron aqui agora não é mais só do carbono, mas também é do oxigênio. E esse elétron que antes era do oxigênio, agora também passa a ser do carbono. Isso é um compartilhamento. Quando eu tenho dois ametais, ninguém quer perder. Por isso, um compartilha com o outro, para de certa forma eles se ajudarem. A intenção é essa deles, né? E aí você vai fazer mais uma ligação aqui, ó. Tá vendo? Dessa maneira aqui, o que acontece? Eu tenho uma dupla ligação, né? Ligação do tipo covalente. O O já está estável, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas esse carbono não está estável, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2. Por isso que aqui vem mais uma ligação por compartilhamento do par e mais uma aqui. Pronto. Agora o carbono está com 8 elétrons e o oxigênio também está com 8. A mesma coisa você percebe na água, só que tem uma diferença, cuidado. O hidrogênio ele não precisa estabilizar com 8 elétrons, ele não vai estabilizar com 8, ele só tem uma camada. Então, quer dizer, como ele só tem uma camada eletrônica, ó, ele é um S1, ele tem um elétron. Quando ele compartilha aqui, ele vira um S2. E aí ele copia um gás nobre que é o L, por isso que ele fica estável com 2 elétrons. Essa é a explicação. E o outro hidrogênio faz a mesma coisa. Então, ó, o O agora ficou com 8 elétrons e cada hidrogênio ficou com 2, tá? Só fiz esse desenho dessa maneira aqui, um formato angular, porque é a geometria correta da água. Só que você não viu geometria molecular ainda. Então, se você colocasse um H e um H aqui também, tudo bem. Não teria problema por enquanto, tá? É só a ligação química que a gente está mostrando aí. Ó, a molécula do O2, mesma coisa, ó. Duas ligações químicas covalentes estabiliza o oxigênio, que é o famoso gás oxigênio. Agora, cada um está com 8 elétrons. E no HF, ó, de novo a exceção do hidrogênio. O hidrogênio estabiliza com 2 e o flúor agora ficou com 8. Então, todos esses caras aí são compostos do tipo covalentes. Galera, outra coisa importante para vocês saberem aqui na ligação covalente é que existe ligação polar, aquela que tem polo, e ligação apolar, aquela que não tem polo. E é muito fácil. Já como é que eu vou saber disso aí?
Primeiramente é o seguinte, ó, esse compartilhamento que você vê aqui nem sempre é tão amistoso. Tem átomo aí que puxa mais elétrons do que o outro. Tem átomo que quer ficar mais com o elétron do que o outro átomo. Ou seja, tem átomo que é mais forte. Quando eu falo átomo mais forte, eu quero dizer átomo mais eletronegativo, quer dizer, tendência em puxar elétrons. Shei, como é que eu meço essa eletronegatividade? Como é que eu vou saber disso aí? Bem fácil. Se você ver aqui, ó, você tem os átomos listados nas suas eletronegatividades. Os principais aparecem aqui, tá? O flúor é o cara que mais puxa elétrons. É o cara mais eletronegativo, tá? O cara mais forte da tabela. Átomo de flúor. Quer dizer, ele sempre puxa muito. Ele sempre vai ficar o quê? Com caráter negativo. Essa frase aqui é importante que você grave essa sequência, tá? Tanto é que tem uma frasezinha que se fala assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Mas é bom lembrar? Claro que é bom. Você vai usar isso muito, meu filho, muito mesmo. Depois tem polaridade em molécula, então você usa bastante. Grave isso aí. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Nada a ver, não. Mas grave, porque ela é importante. Você vai ver que você vai usá-la bastante. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, H, vamos dar um exemplo, por exemplo, é boa. E dar um exemplo, por exemplo, então aqui, ó, HF, ok? Ó, quando você faz o desenho, você pode desenhar dessa maneira, sem problema algum. Só que isso, como eu falei, não é tão amistoso assim, não. Dá uma olhadinha aqui no flúor. O flúor, ele é bem mais forte que o hidrogênio. Quer dizer, o flúor puxa bem mais elétrons do que o hidrogênio. Ou seja, esse par aqui, ele fica muito mais para o flúor do que para o hidrogênio. Quer dizer, você pode colocá-la dessa maneira aqui, ó. Eles vão bem mais para o flúor, o par de elétrons, ó, do que para o próprio H. Ó. Tanto é que ele puxa mais que aqui gera-se um polo, ó. A gente faz sigma negativo, para onde estão os elétrons. E aqui o positivo. Por isso que isso aqui é uma ligação, vamos escrever aqui embaixo, ou aqui do lado melhor. Ó. Ligação covalente, atenção, polar. Quando que eu tenho a ligação covalente polar? Quando os átomos são diferentes. Porque, pense comigo, quando os átomos são diferentes, um vai puxar mais do que o outro. Então, automaticamente vai ter polo nessa ligação química. É isso que vai ocorrer. Ó, note que no gás oxigênio, que é o O2, isso já não acontece. Por quê, Xê? Porque nesse cabo de guerra aqui, nenhum é mais forte que o outro. Os dois átomos têm a mesma força. Então, o par fica igualmente compartilhado. Por isso que eu posso falar que isso aqui é uma ligação covalente, né? Porque é feita entre metais, por isso que é covalente, do tipo apolar. Então, a ligação covalente apolar acontece quando, Chan? Quando eu tenho átomos iguais. Só isso. Se os átomos são iguais, a ligação covalente ela é apolar. Todas essas estruturas que você viu aqui, ó, que o professor desenhou com esses pontinhos, que na verdade são os elétrons, nós chamamos de estrutura de Lewis, é aquela que enfatiza os elétrons. Só que essa estrutura aí de Lewis, na verdade, ela pode virar um outro tipo de fórmula aqui, ó, que pode ser a fórmula molecular. Né? Desculpa, molecular não. A fórmula estrutural, que aí eu pego e coloco esses tracinhos no lugar do compartilhamento de elétrons. Tem uns que ainda deixo aqui, ó, mais um tracinho para indicar que é esse par aqui. E mais um tracinho aqui para indicar que é esse par. Mesma coisa aqui, ó. Sobrou um par mais um tracinho. Sobrou um par mais um tracinho. Mas nem sempre aparece, ó. Geralmente o desenho é isso aqui, ó. Essa estrutura, tá? Que eu falei de fórmula molecular é essa aqui, ó. São os átomos condensados, ó. Essa é a fórmula molecular. O2, HF, CO2. H2O. Isso é molecular. Lewis aparece os elétrons e a estrutural vai aparecer os tracinhos para você, ó. Na água seria um tracinho aqui e um tracinho ali. Ali eu teria a estrutural. Tranquilo? Mais uma dica aí que é muito simples, né, para você entender. Galera, uma outra dica importante para vocês é o seguinte, ó. Esse cara aqui é chamado de hidreto de berílio. O berílio, ele é um elemento químico, ele é um metal lá da família 2A. Mas ele é um metal um pouco anômalo, um pouco diferenciado, né? Se eu tivesse
um metal e um hidrogênio aqui, a ligação seria iônica. Mas no caso do berílio é como se ele fosse uma exceção. Ele acaba fazendo uma ligação por compartilhamento com o hidrogênio, ó. Ele não cede o elétron com tanta facilidade igual um metal. Então ele acaba compartilhando. Por isso que essa ligação aqui ela não vai ter caráter iônico, ela tem caráter covalente. Mas eu contei para o berílio, só tem então 4 elétrons, isso mesmo. O berílio estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Mesmo sendo um metal, ele ainda faz ligações do tipo covalente. E aqui embaixo, ó, você tem o boro. O boro é um antigo semimetal que o pessoal classificava antes na tabela e acabaram tirando essa classificação. Hoje o boro é considerado um ametal, ok? Então o boro é um ametal com hidrogênio, ele faz ligação por compartilhamento. Aqui faltou um H. Pronto. Faz ligação por compartilhamento. Também é um composto covalente. E note, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não estabiliza com 8, ele estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Então, lembrar aí do berílio e também lembrar do boro, compostos que formam ligações do tipo covalente. Galera, olha só, tem mais um caso aqui, dentro ainda das ligações do tipo covalente, que é a tal da ligação coordenada dativa, ou só ligação dativa, tá? Que ela é um caso especial. Hoje em dia, essa ligação ela já é desconsiderada, mas nos vestibulares cobram, ok? Daqui a pouco eu te explico por que já não se considera mais. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Ligação entre o enxofre e o oxigênio, tá? Família 6A, que hoje é o grupo 16, por isso 6 elétrons, é um calcogênio. Mesma coisa para o oxigênio. Os dois estão na mesma família. Os dois são ametais. Então, ó, quer ganhar e quer ganhar, já passou de 3 elétrons. Quando já passa de 3 elétrons, regra geral, o cara quer ganhar na última camada ali, né? Então, ó, quer ganhar e quer ganhar, vamos compartilhar. Então, compartilha. E aqui também compartilha. Nota o seguinte, olha que maravilha. Já ficou com 8 elétrons e já ficou com 8 elétrons. Quer dizer, deveria o negócio parar por aí. Só que os caras não sabiam justificar, né? Por que praticamente a molécula do SO não existe? O que existe ali é SO2, né? E o SO3. Então, como que existe SO2 se o SO já é estável? Como é que mais um oxigênio consegue chegar ali? Então, por exemplo, ó, como você já tem o octeto na molécula, os dois já estão estáveis, ó, chegou mais um oxigênio aqui. Ele tem 6 elétrons na última camada. Faltam 2 para ele estabilizar. Como aqui já está estável, é como se o enxofre pegasse esse par de elétrons e ajudasse o átomo de oxigênio. Não quer dizer que ele vai perder o par de elétrons, mas ele vai compartilhar o par de elétrons dele. Apenas um átomo vai compartilhar o par de elétrons. De maneira lúdica, tá? Não é bem isso, mas para você entender, seria como se o par estivesse aqui e aqui, indo, né? E voltasse, ia e voltava, né? Então, quer dizer, nesse caso aqui, eu tenho uma ligação que ela muda um pouquinho, que ela é chamada de dativa, ligação covalente dativa. Dativa, na verdade, vem do grego, o termo dativos, que significa quem doa. Então, dativos, ligação dativa. O enxofre ali está fazendo uma ligação dativa com o oxigênio. Por isso que existe a molécula de SO2. Então, quer dizer, ele já atingiu o octeto e consegue ir além. Hoje em dia se sabe que o enxofre ele pode expandir a camada de valência, então ele não precisa seguir o octeto. Muitos átomos hoje já não seguem mais o octeto, já tem novas teorias bem melhores para explicar as ligações químicas, né? Mas no ensino médio e no pré-vestibular, a gente ainda acaba vendo dessa maneira. E ainda cobram de vocês também no vestibular. Então aqui é uma ligação do tipo dativo. O enxofre pode ficar com 10 elétrons na última camada, com 12 elétrons, né? Então ele pode expandir bem ainda a camada de valência. E aqui, como sobra mais um par, ó, ele pode ajudar mais um átomo de oxigênio. Por isso que aqui eu tenho mais uma ligação do tipo coordenada ou ligação dativa. Então, ó, duas ligações covalentes, né, normais ou comuns, uma ligação dativa e mais uma ligação dativa. Essa é a molécula do SO3, dessa maneira aí. Então, não esqueça, quando que você vai fazer essa ligação? Quando você já estabilizou o octeto nos dois átomos, essa é uma regra geral. E aí, se sobrar par ou pares de elétrons no elemento central, eu consigo distribuir esses elétrons que sobraram ali para fazer a famosa ligação dativa. Galera, essa dativa aí também ocorre aqui no HNO3. Ó,
Desenhei o nitrogênio como elemento central. Veja que junto com o hidrogênio está em menor quantidade. Só que o N faz mais ligações, né? Ele tem 5 na última camada, a família 5A. Então, ele faz aí, teoricamente, 3 ligações químicas. E aí eu venho aqui, ó, e coloco um oxigênio, que é lá da família 6A. Por isso, 6 elétrons. É um calcogênio. E eu coloco o H. Já como é que sabe que o H vai ali? Porque isso aqui é um ácido. E para o ácido em água, segundo Arrhenius, liberar o H+, ele deve estar ligado a um elemento bem eletronegativo, que é o caso do oxigênio. Aí o O ele vai puxar bem esse par de elétrons para ele, acaba arrebentando aqui essa ligação e libera isso aqui na forma de H+. Por isso que no ácido, quando libera-se o H+, o H está ligado nos oxiácidos, no caso, né? O H está ligado no oxigênio. Por isso que eu sei que esse H está no O, ok? Se tivesse no N, ele não seria liberado na forma de H+, ia ser bem mais difícil. O O puxa mais elétrons, ó. Tá aqui, lembra a escala de eletronegatividade? Então, o O arrebenta aqui mais fácil, ele puxa mais o elétron para ele. E aí, depois, o que faltou ali ainda? Tem um H, tem um O, tem um N, faltam 2 oxigênios, ó. Se você pegar e colocar mais um O aqui, por exemplo, ó, ele vai fazer um compartilhamento e mais um. Pronto. Ele já formou mais 2 ligações com esse oxigênio. Note que agora o N ele está estável, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais esse aqui, ó, que eu não fiz ainda, 8. Então agora o N está estável, ele está com 8 elétrons. Como ele é o elemento central e sobrou ali um par de elétrons, ele pode fazer uma dativa. Por isso que existe HNO2, que na água vira o ácido nitroso, e existe o HNO3, que na água ele é o tal do ácido nítrico. Ó, e aqui ele vai fazer uma dativa. Então, a ligação covalente, 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 covalente. E aqui, a famosa ligação dativa. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dá mais uma revisadinha na aula. Assiste mais um pouquinho. Essa aula foi mais extensa, beleza? E nós continuamos na próxima aula com as propriedades dos compostos covalentes, tá joia? Um abração para vocês e até a próxima. Valeu!